E o interessante de tudo, irmãos, que eu vejo aqui nas entrelinhas, é que o povo não se esforçou para ser pecador. Simplesmente o pecado contaminou eles, mesmo sem eles terem se esforçado, só porque Adão pecou e o pecado contaminou eles. Do mesmo jeito, é a graça de Deus em Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui se esforçou para ter o perdão dos pecados, bastou que nós crescêssemos no Filho de Deus. Aí nossos pecados foram simplesmente perdoados, apagados. Você é um pecador, sim ou não? E por que você é um pecador? Ah, pastor, é porque eu peco. Não, você é um pecador porque Adão pecou há 6.000 anos atrás, e por isso você é um pecador. Se Adão não tivesse pecado, você aí não seria um pecador. Mas como Adão pecou, você é um pecador também. Por quê? Porque o pecado de Adão abriu a porta para o pecado entrar no mundo e contaminar a todos nós. Até as pessoas daquela época, preste bem atenção, até os filhos de Adão, que não pecaram. O Adão foi lá e pecou, mas os filhos de Adão não, estava lá cada um cuidando das suas coisas, tranquilos. Mas no momento que Adão pecou, naquele momento o pecado entra no mundo e já contamina os filhos de Adão, que estão lá em algum lugar, sem saber nem que o pai deles tinha pecado. Eles já se tornam contaminados também, eles já se tornam pecadores também aos olhos de Deus, só por causa do pecado de Adão. Está entendendo agora? Clareou um pouco mais? Aí agora ele está mostrando para nós o quê? Que a abundância da graça de Deus trouxe para nós, por meio da obra de Cristo, a purificação desses pecados. Que nós, assim como os filhos de Adão não precisaram pecar para se tornar pecadores, só o pecado de Adão já contaminou eles. Do mesmo jeito nós não precisamos morrer à semelhança de Cristo, porque só a morte de Cristo foi o suficiente para perdoar nossos pecados. Da mesma maneira, nós também não precisamos pagar o preço pelos pecados, porque o sacrifício de Cristo já perdoa os nossos pecados. Da mesma forma, nós não precisamos fazer esforço ou alguma obra para obter o perdão dos nossos pecados, porque a obra redentora de Cristo já perdoa nossos pecados, mesmo sem que nós tivéssemos feito esforço algum, mesmo sem que nós tivéssemos feito obra alguma. No momento que eu criei em Jesus Cristo, os meus pecados foram apagados, por causa da obra dele. Porque assim como Adão contaminou o mundo inteiro com o pecado, por causa da obra dele, assim Cristo justificou o mundo inteiro do pecado, por causa da obra dele. O mundo inteiro que crê, né? Obviamente. Então no final do verso 17, que nós reinaremos em vida por um só, Jesus Cristo, né? Que reinaremos em vida por quê? Porque a morte, o pecado trouxe a morte, inevitavelmente. Tu és pó e ao pó tu hás de voltar. A partir do pecado de Adão, o homem passou a morrer, né? Hoje você vê pessoas morrendo, você vê pessoas em caixão, pessoas mortas, pessoas morrendo de um jeito ou de outro, porque ao pó tu veio e ao pó tu hás de voltar. Mas agora ele está dizendo que por causa da obra redentora de Cristo e por causa da abundância da graça de Deus e do dom da justificação que Deus nos dá de graça, nós reinaremos em vida por nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que nós não tenhamos feito por onde merecer, assim como também as pessoas não fizeram por onde merecer o pecado de Adão, mas ainda assim foram contaminadas. Nós também não fizemos por onde merecer a graça de Deus, reinar com Cristo, viver a eternidade com Deus, mas Deus nos deu isso de graça por causa do sacrifício de Cristo. E o interessante de tudo, irmãos, que eu vejo aqui nas entrelinhas, é que o povo não se esforçou para ser pecador. Simplesmente o pecado contaminou eles, mesmo sem eles terem se esforçado, só porque Adão pecou e o pecado contaminou eles. Do mesmo jeito, é a graça de Deus em Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui se esforçou para ter o perdão dos pecados, bastou que nós crescêssemos no Filho de Deus. Aí nossos pecados foram simplesmente perdoados, apagados.